E nesse período que você viu essa transformação do Flamengo, assim, né? Nesse período do Bandeira, até o final de quando você era setorista, já era o começo dessa atual diretoria? Não, era Bandeira ainda. Era Bandeira ainda. Mas assim, o que você viu mudando de processo e de estrutura mesmo no Flamengo? Porque antes dele, a última, acho que foi a Patrícia Amorim, né? Sim. E ainda teve a contratação do Ronaldinho, teve Sim. várias coisas ali nesse período. E com ele foi mudando para a construção do Flamengo que a gente conhece hoje, né? Que é, assim, financeiramente já estabelecido a maior potência do futebol brasileiro e sul-americano. E a tendência é que o trabalho que ele fez, se não conseguirem estragar, que perpetue, né? Vai ser difícil estragar. Tô muito feliz com você falando tão bem assim do Flamengo, viu, cara? Parabéns, viu? Parabéns. Profissionalismo, né? Cara, eu acho que tem dois caminhos completamente diferentes que caminharam em paralelo. E eu vou falar de um primeiro, depois do outro. O primeiro é a organização do clube. O Bandeira, eu lembro logo quando ele chegou, uma das primeiras paradas que ele teve que lidar assim, foi o Wagner Love, mano. O Wagner Love tava no Flamengo em 2012. E aí, acho que ele tava no CSKA ainda. E o Flamengo tinha que comprar ele pra ele continuar no Flamengo. E o Bandeira chegou e falou assim, cara, a gente não vai comprar. Não tem dinheiro, mano. Não é o meme do Márcio Braga do não tem dinheiro, acabou o dinheiro. Mas o Bandeira falou, não tem dinheiro, mano. Não vou comprar. Eu acho que, não faz sentido e tal. E aí isso foi naturalmente caminhando, o CT foi melhorando. A receita do Flamengo faz muito dinheiro de bilheteria. É muita gente, são 40 milhões de torcedores. E isso foi melhorando. O clube foi ficando muito sério nessa parte. Isso é um trabalho que o Bandeira é muito subvalorizado. Vejo muita gente... Teve uma época que tratou o Bandeira como banana, que é um desrespeito à pessoa, primeiro. Sim. É um desrespeito à pessoa, mas depois ao profissional. E que é um baita profissional, que foi um dos presidentes mais relevantes da história do Flamengo. E aí, isso, cara, tornou um clube muito sério. Aí na sequência veio o Landim, que continua fazendo muito dinheiro. O Flamengo é superavitário. Então, assim, faz muita diferença. Só que ao mesmo tempo, mano, o Flamengo automaticamente começou ao estádio, ao Maracanã, a se elitizar. O Maracanã, o ingresso começou a ficar mais caro. Porque aí você pagar um time dessa magnitude é caro. Tem que sair dinheiro de algum lugar, né? E aí eu acho que esse foi um processo que eu ainda tô tentando entender. Eu não tenho opinião formada perfeita sobre ele, de como fazer. Aliás, eu não sou um estudioso de finanças, nem de marketing, nem de gestão. Mas eu acho que é uma coisa que a gente precisa discutir, cara. O estádio de futebol, ele tá muito elitizado, mano. O Maracanã tá com uma certa dificuldade de incluir classe C, D e E. A gente vê um Maracanã muito elitizado. E eu acho que o Flamengo é o que puxa isso, mas não por culpa do Flamengo. Não foi uma decisão do Bandeira, não foi uma decisão do Landim. Acho que é um processo que eu acho que agora, nesse meio do caminho, eles precisam enxergar, mano. Porque o Flamengo... E aí eu tô falando, porque você me perguntou do Flamengo, mas serve pro Botafogo, serve pro Fluminense. O Botafogo tem o ingresso mais caro do Brasil. É muito caro. Então, a gente precisa discutir isso, cara. O futebol é do povo. Sim. O futebol é das pessoas. O futebol precisa estar... O estádio, ele é das pessoas. Então a gente precisa discutir esses dois lados. Irado, irmão. Fantástico o trabalho feito na parte de gestão. Mas eu acho que na outra parte, de desconexão com o seu povo, o Flamengo... E aí, tô falando só do Flamengo, mas vale pra todos os outros clubes, tá vivendo, sim. E eu lembro que nessa época do Flamengo, uma das atitudes do Bandeira que foram muito impactantes foi em limpar dívidas antigas. Sim, sim. Então ele fazia, isso eu sei por causa do basquete, que era assim, você tem um processo lá parado há 5 anos, você tá pedindo R$1 milhão. Sim. Senta aqui. Se eu te der 50, acabou? Não. Se eu te der 100, acabou? Acabou. Se eu te der 100, acabou? Acabou. Então toma seu 100, próximo. Não, e aí você isso transforma... com modalidades, com muita... O volume foi muito grande de problemas solucionados. É o tal da dívida ativa, né? Que o Capelo fala sempre da dívida ativa. Você pega uma dívida que ela é de 5 milhões para vencer mês que vem e transforma ela numa dívida de 3 milhões para pagar em 3 anos. Você respira, cara. O Flamengo fez muito isso. Você respirou. Então, acho que o Peixinho foi muito bem. Sim. Acho que esse é o caminho das pedras que o Flamengo se organizou pra estar mais saudável. Fazendo um comparativo dos dois maiores times, acho que pra mim, mas acho que pro brasileiro de maneira geral, o Corinthians e o Flamengo tem hoje o Corinthians precisava dessa fórmula. Essa fórmula do, vamos parar aqui, vamos voltar. O que tá puxando a gente pra baixo? Vamos resolver daqui. Porque assim, são times que têm a mesma proporção. Sim. Só que há, 5 anos, 8 anos, o Flamengo disparou do Corinthians, que é o seu concorrente. Pode ter o Palmeiras como rival, isso é futebol, campo. Grandeza,
lucro. Tamanho de torcida. Isso daí, só Flamengo e Corinthians conseguem se comparar. Mas a real é que o Bandeira também apanhou muito, né? Porque pra fazer isso... Sim, ele comprou uma briga gigante. Não, e pra fazer isso ele manteve times mais fracos por um período. Só que ele deu uma sorte, e aí é sorte, de fato, que ele deu, que foi o Flamengo ganhar a Copa do Brasil de 2013, mano. Porque aquele time não foi montado pra ganhar aquela Copa do Brasil, só que ele encaixou, vamos lá, aquele time era Felipe, Léo Moura, Samir, Chicão, o Wallace jogava também, e André Santos. Luiz Antônio, Amaral, né, que veio do Nova Iguaçu, Amaral, Luiz Antônio, Elias, Carlos Eduardo, que foi a grande contratação do Bandeira, Carlos Eduardo. Uma coisa assim, que não era nada fora da curva. Paulinho, que veio, se não me engano, do 15 de Piracicaba, e Brocador. É um time que não foi montado pra ganhar uma grande conquista. Assim. Sim. Foi a primeira Copa do Brasil que tinha os times da Libertadores, então... Sim. Só que ele dá essa sorte, mano. E aí, claro, tô falando sorte ou Bandeira. A competência do departamento de futebol. Claro. O departamento de futebol teve uma competência absurda. Mas o Bandeira, como gestor, deu essa sorte. É a sorte Então, do time, né? mas E acalma, mano. Isso acalma. É o caso do Corinthians, mas do mesmo Corinthians. assim ele apanhou quando o Flamengo fez... teve algumas eliminações ali, perdeu acho que o Palestino, alguma coisa assim. Que aí ficou de 13 a 19 sem uma grande conquista, né? E ele apanhava por esse momento, né? E montando times, né? Você vem, gasta Sim, dinheiro sim. no Guerreiro, não ganha nada. É. Você vem, ganha... Um cara que foi caro, por exemplo, foi o Vitinho. Você vem, gasta dinheiro no Vitinho, não ganha nada. Eu entendo, acho que o torcedor tá mais do que certo de cobrar, precisa ganhar. Mas acho que o trabalho, pelo menos... São coisas diferentes. Ele, como gestor, o trabalho estava sendo bem feito, mano. Sim. Tava sendo bem estruturado. Do Landim continua sendo bem feito, bem estruturado. Discuta-se várias coisas. Aliás, eu tenho 99% das coisas que a diretoria do Flamengo faz, fora gerir um clube, eu discordo. Só que gerindo um clube de futebol faz muito bem. Sim. Faz muito bem. Então, cara, eu acho muito injusto o que foi feito com o Bandeira, assim. Acho que com o tempo já tá se diluindo isso. E daqui a 15, 20 anos, o Bandeira vai ter outra relação com o Flamengo. Espero que seja mais respeitado, assim.